Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando através da sua TV Folha do Vale para mais uma edição do jornal Folha do Vale. Hoje é quinta-feira, dia 22 de abril de 2021. Hoje é dia do descobrimento do Brasil. E nós vamos agradecendo a você que nos acompanha todos os dias através da TV Folha do Vale aí no seu receptor. Muito obrigada por nos permitir adentrar na sua casa. Movimentando todo o estado de Mato Grosso, com reportagens de várias localidades e movimentando agora o nosso jornal Folha do Vale de hoje, trazendo a primeira matéria, a primeira notícia que vem da capital do estado com Giovanni Júnior. Traz que adolescente de 14 anos ameaça a mãe com arma branca. Bom, pela equipe de reportagem está presente o bairro Sol Nascente, que é um bairro que fica às margens da Avenida Dante de Oliveira, Martins de Oliveira, que é a Avenida dos Trabalhadores, e ao lado do bairro Planalto, aonde o Conselho Tutelar, juntamente com o 3º Batalhão da Polícia Militar, receberam informações de uma violência doméstica, violência essa que seria praticada por uma menor de 14 anos de idade. Seria vinculado ao noticiado de que essa menor teria tentado esfaquear ou esfaquear a mãe e mais uma parente dela, que seria irmã ou prima dela. Vindo no local, a nossa equipe de reportagem conversou com a família e a família aceitou esclarecer a situação, porque a menor ela se encontra apreendida. À disposição da justiça, vai estar passando aí nas mãos de algum juiz para ver se vai ser liberada ou não. Agora, a mãe está aqui presente e a prima também para poder explicar. O que aconteceu, mãe, que ela pegou a faca e foi para cima da senhora? Por causa que ela quer sair, eu não deixo, ela fica eu fico em cima dela, ela vem agredindo. A idade dela é 14 anos de idade? 14 anos Fora de ela, idade. a senhora tem quantas filhas? A senhora? Tenho mais 2 guris. Os 2 guris não te dão dor de cabeça? Não, tem um normal e um especial. No momento que a senhora falou para ela assim, ela queria ir para onde que a senhora não deixou? Ir fumar droga com gente que não presta, aí eu vou atrás dela, ela não gosta. Ela zangou com a senhora. Ela só mencionou que queria esfaquear a senhora ou ela tentou esfaquear? Não, ela só segurou na mão? Segurou na mão, mas não chegou a esfaquear não, só segurou na mão. Uma faca ou eram 2? Eram 2, era uma branca e uma de serra. Você como prima, você também tentou intervir e falar para ela não maltratar a mãe dela. O que ela falou para você? Sim, eu como prima, eu peguei e no momento que ela estava com a faca, né, fui tentar impedir, só que em nenhum momento ela veio para agredir a mãe. Ela só ficava assim com a faca de longe, tipo assim, esperando, tipo, a qualquer momento se alguém vir em cima de mim, eu meto a faca, mas não chegou de agredir, não me agrediu, a gente discutiu muito de forma formal,
no chão, tipo, um puxando o cabelo da outra. Eu entrei na frente, mas no momento ela chegou de me agredir com faca, e nem a mãe. Ela chegou de quebrar os pertences dentro da casa? Quebrou, jogou geladeira no chão, jogou botijão, muitas coisas no chão, destruiu tudo a casa da mãe. Você como prima que conhece também a adolescente, por que você acha que ela fica tão revoltada assim? Eu acredito que seja desde pequena, né, que ela já nasceu com essa revolta, na verdade, eu nem sei explicar, porque ela se revolta dela tanto. Só que mais a revolta dela é porque ela quer viver como ela quer, entendeu? Ela quer ser como se ela fosse de maior, sendo que ela não é ainda. Só 14 anos de idade. Só 14 anos de idade, e quer viver como ela quer. Agora a mãe está preocupada, por mais que a filha tentou contra ela, o coração da mãe é mãe acima de tudo. Vai se deslocar nesse momento, já bem próximo aí das 9 e pouco da noite, para poder ir até o centro e tentar refazer um boletim de ocorrência ou buscar algum procedimento para poder tirar a queixa da filha, porque por mais que a filha tentou isso contra a senhora quer ela de volta aqui para casa? Quero, porque eu sou mãe, né? E eu não quero ver minha filha longe de mim. Quero tirar ela de volta. Tá, de qualquer forma, a gente veio aqui ouvir a família. Se trata da mãe e da prima, onde elas acabam aí narrando os fatos de uma forma diferente. E a partir de agora estão indo até a prainha para poder narrar um boletim de ocorrência e que seja apresentado a juiz, que estará apreciando aí essa menor de 14 anos que foi acusada de tentar esfaquear ou mencionar com uma faca aí contra a própria mãe e também a sua prima no Sol Nascente em Cuiabá. Com imagens de Mirandinha, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Giovanni Júnior. São esses tipos de coisa que deixa a gente um tanto quanto indignado, né? É de menino que corta o pepino, dizia os meus ancestrais. Não adianta você não tentar segurar o bichinho de pequeno. Depois que ele começa a engrossar a veia do pescoço, como diz o nordestino, difícil dobrar. Em outros casos, a gente sabe que mesmo desde criança não consegue dominar a criaturinha, né? E essa aí, a genitora não queria permitir a sua saída e ela embaçou, apelou e aconteceu o que aconteceu. Tinha que dar uma peia nela. Muito embora o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite, mas eu lá em casa ainda tenho a psicóloga antiga, que é a psicóloga, não tem? Lá em casa tem uma. Poder Judiciário de Pontes e Lacerda determina a desocupação de uma área da fazenda Pousada do Guaporé. Reportagem de Doni Bill. A fazenda Pousada do Guaporé, localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, a mais de 500 quilômetros da capital Cuiabá, em Mato Grosso, tem sido alvo nos últimos anos de constantes invasões. São grileiros que tentam de todas as formas se apropriarem de terras que não lhes pertencem. Somente este ano, pelo que foi levantado pela nossa equipe de reportagens e comprovado por meio de boletins de ocorrência, é que funcionários e até demais pessoas que visitavam o local foram atacados. Os invasores produziram bombas, pessoas ficaram feridas e pelo menos um veículo danificado, como mostram as imagens. Além de crimes ambientais cometidos pelos invasores, entre outras transgressões. Diante de todas estas situações, a assessoria jurídica contratada pela Fazenda tem impetrado ações junto ao Poder Judiciário, com a finalidade de garantir a posse das terras para quem realmente é de direito e evitar que este caso ganhe capítulos piores. Falamos por telefone com o advogado Dr. Fábio de Sá Pereira, onde o mesmo destacou que recentemente a Justiça concedeu uma decisão favorável à Fazenda, liminar do juiz Elmo Lamoia. Autoridades deverão cumprir o que foi determinado. Saiu uma decisão liminar do juízo da Vara Única da comarca de Vila Bela, determinando o cumprimento de um mandado de proteção possessória para que os oficiais de justiça, juntamente com a polícia militar, para que eles se dirijam até o local onde esse pessoal montou os barracos. Eles estão
acampados ali na estrada Ricardo Franco, bem no meio da fazenda, que a estrada corta a fazenda em duas partes. E eles estão ameaçando de invadir e acabaram já construindo algum barraco e tenda ali nas imediações da estrada, e os oficiais devem cumprir esse mandado de proteção possessória contra quem estiver lá. Ressaltando que a pessoa que for pega na área poderá até ser presa. Ainda conforme a decisão da Justiça, quem descumprir tal determinação deverá pagar uma multa bem salgada. E essas pessoas, se permanecerem ou se por acaso descumprirem a ordem do juiz, estarão sujeitas ao pagamento de uma multa de R$5.000 por dia, cada um que for encontrado lá no local. A Fazenda Pousada do Guaporé, que tem como atividade principal a criação de gado, é composta por cerca de 14.000 hectares, sendo mais de 13.000 com documentação definitiva. Há apenas um pequeno pedaço onde a documentação está na fase final de conclusão. Talvez isso tenha despertado o interesse dos invasores, mas o advogado Fábio relata que não há o mínimo de possibilidade da fazenda perder esta pequena parte, já que provou com documentos os seus direitos. A fazenda é toda escriturada, georreferenciada, e já existe decisões judiciais com trânsito em julgado, inclusive, demonstrando até a posse de uma parte da fazenda, uma posse mansa e pacífica já de 50 anos. Pessoas precisam tomar cuidado para não comprar gato por lebre, já que alguns estariam se portando como donos e vendendo lotes. Quem ali adquirir de terceiros qualquer tipo de terra vai ficar no prejuízo, destacou o advogado. As pessoas dão moto, carro, gado na ilusão de comprarem uma área num lugar que não pertence a quem está vendendo. E o que já aconteceu recentemente, inclusive, foi a apreensão de gado de pessoas estranhas lá na fazenda. Esse gado foi todo perdido. As pessoas perdem as coisas que colocam lá na fazenda. Então, é que sirva de alerta para a população, para a comunidade em geral, de que não arrisquem investir seus bens, seu patrimônio, moto, carro, gado, para comprar lote na fazenda que não pertence a quem está vendendo. Muito cuidado com isso, porque correm um risco muito grande de perderem o que colocarem lá e o que investirem, sem falar na combinação de multa diária. Então é um alerta para quem estiver pensando em se aventurar a adentrar na fazenda. Já existe uma decisão judicial no sentido de proteger a posse da fazenda de qualquer tipo de ameaça de invasão, e quem descumprir vai incorrer nessa multa diária e vai perder o que colocar lá. Então, é a luta pela terra, e a justiça tem que fazer o que preceitua a lei. Nesse caso, a desocupação ou multas diárias. É melhor desocupar, né? Atentem para essa notícia aqui, que vem de Osana Menezes. Adolescente morreu depois de sofrer descarga elétrica. Olha a pipa aí. Está sendo muito triste. Eu não sei como que eu vou reagir daqui para frente. De alguma forma, que alguém seja responsável pelo que fez, né? Fim de tarde da última sexta-feira, bairro Serra Dourada, em Várzea Grande. Um grupo de adolescentes soltavam pipa. Brincadeira rotineira destes adolescentes e de crianças aqui do bairro. Mas uma tragédia aconteceu. Bruno Amorim, de 16 anos, morreu após entrar no matagal para buscar a pipa que havia caído. Ele sofreu uma descarga elétrica. Segundo testemunhas, ele pulou para o lado de lá, pegou a pipa,
Quando ele voltou, ele sofreu a descarga elétrica. Aqui vamos conversar com um morador que presenciou o fato, uma tragédia, né? Sim, realmente foi, né? Porque se passava correndo aqui no de casa lá, saiu correndo, quando as seguranças já voltando, correndo, falando que o menino já tinha morrido, estava morto, estava pregado no fio aí. Aí eu cheguei aqui, correndo lá pra cá pra ver, já estava aí, já caído, já sem vida já. Isso daqui é uma rede de energia, o que é? Isso aí pra mim acho que é gambiarra, né? Os povos fizeram esse trem aí, né? Passa aí, há muito tempo que passa esse fio aí, desde quando mudei pra cá. Aí já morreu um cavalo uma vez aí, o povo não vieram aqui, não deram parte deles, né? Se tivesse dado parte no começo, não tinha acontecido isso com o menino, né? Esta aqui é a residência onde Bruno morava. Fica aproximadamente uns 200 metros da chácara onde ele recebeu a descarga elétrica. Aqui ele morava com a mãe, com a avó e também com mais 4 irmãos. Uma casa bem simples, uma casa humilde de pessoas que não sabem o que fazer com a perda do ente querido. Pop, eu tava conversando com a avó aqui, pedi para ela pegar um álbum de foto, né, alguma coisa, e ela falando para nós. Ele dormia bem nesse cantinho aqui na cozinha, tinha um colchão, e essa noite a senhora sonhou com ele? Sonhei com ele me chamando, só que eu não cheguei onde eu tava, eu não acordei. E para mim foi muito pesado isso, né? Tá sendo muito triste. Eu não sei como que eu vou reagir daqui para frente. Eu sei que nada vai trazer meu filho de volta, mas que de alguma forma que alguém seja responsável pelo que fez, né? Para que não venha acontecer com outra criança, com outro jovem também. Eu só queria que, de alguma forma, alguém seja responsável por isso, venha conversar com a gente, entendeu? Ninguém até agora, a mesma coisa que foi um cachorro que morreu. O fato aconteceu por volta das 5 horas da tarde. A senhora estava em casa quando recebeu a notícia? Como é que foi? Eu não consegui até lá, que eu passei mal. Eu não tinha força para mim andar mais. Vó, a senhora chegou lá no momento, a senhora queria até tirar o seu neto daquela situação, mas não teve condições, já era tarde. Já, no momento que cheguei, eu acho que ele já tinha falecido. Eu chamei muito por ele, à distância, porque a menina, minha neta, não deixou, a irmã dele. Eu ia pegar nele, tentar tirar, tentar fazer alguma coisa, mas não consegui, porque ela não deixou e ele já estava em óbito. E aí fica uma coisa que a gente, né, criei ele também, ajudei ela a criar ele desde pequenininho. Assim, não tinha imaginação ruim nenhuma, o negócio dele era, quando estava em casa, era brincar, e não tinha maldade com ninguém. Era um menino muito simples. E aí a gente sente muito por a gente ser pobre, não poder fazer nada, né? Aí ninguém tomar providência na hora. Acho que nenhuma criação não merece isso, né? Então, a gente brincou muito de soltar pipa, a gente falava papagaio, e é gostoso brincar assim. Inclusive a criançada hoje gosta de brincar e eu também, até hoje ainda gosto, mas é perigoso. É preciso tomar cuidado, orientar as crianças a passarem longe de fio de energia elétrica. Reportagem de Ana Lúcia Lopes traz um enredo de 2 carretas que se envolveram em acidente na BR-158. BR-158, por volta das 6 horas da manhã da sexta-feira, 2 carretas se envolveram em uma colisão, com 2 vítimas. Uma ficou presa nas ferragens e sofreu graves lesões. A outra vítima foi constatada que não houve nenhuma lesão. O acidente que ocorreu aproximadamente a 5 quilômetros de Bom Jardim, cidade do estado de Goiás. Então, a gente foi acionado pelo acidente, ocorreu na parte da manhã, lá em 5 quilômetros aproximadamente depois de Bom Jardim, do tipo colisão lateral. Os veículos, a informação primeira que estavam ocupando a via, no momento que a gente chegou lá já não estavam mais ocupando, né? O acidente ocorreu porque um dos veículos invadiu o fluxo oposto e chegou a colidir lateralmente com o outro veículo, e o motorista foi encaminhado para o hospital de Barra do Garça, depois foi transferido para Goiânia. A gente prestou atendimento lá e fizemos a liberação da via. Qual foi a causa do acidente? De acordo com os vestígios, né, a carreta do condutor que foi ferido gravemente,
terem invadido a pista contrária e como o acostamento é bem curto, não há acostamento, o condutor do outro veículo não conseguiu desviar. Aí ele veio colidindo lateralmente, até que atingiu a cabine desse motorista, que ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital de Goiânia. O condutor, que trafegava com destino a Bom Jardim, ficou preso nas ferragens. Por esse motivo, o Corpo de Bombeiros da cidade de Barra do Garças foi acionado, pois houve a necessidade da utilização do equipamento desencarcerador. A gente foi solicitado, né, via 193 aqui no nosso centro de operação aqui de telefone, onde havia ocorrido um acidente entre duas carretas, um choque, uma colisão entre duas carretas, ali, né, próximo à frente de Bom Jardim, mais ou menos uns 5 km, onde os dois caminhões, carretas, vieram se chocar. Uma das vítimas ficou presa nas ferragens, né? E aí houve a solicitação da gente, a presença da gente, justamente para isso, para retirar a vítima que estava presa nas ferragens. Haja visto que o SAMU de Aragaça já estava no local, mas eles não têm o aparelho desencarcerador que nós temos, né, para poder tirar a vítima que estava presa nas ferragens. Quantas vítimas estavam envolvidas no acidente e se alguma vítima foi a óbito? Não, graças a Deus não teve nenhum óbito, né? Teve a vítima mais grave desse que a gente retirou ela das ferragens, junto com ela, e teve a vítima do outro caminhão, que eram 2 caminhões, mas ele não sofreu nenhuma lesão, somente algumas escoriações e a princípio ele até se recusou a ir pronto-socorro, que ele queria ficar no local, porque o caminhão era dele, e ele tinha que ficar lá para poder correr atrás do seguro, essas coisas. Mas a vítima que estava presa nas ferragens, a gente tirou ela estável, consciente, tinha uma suposta fratura de fêmur, uma fratura de húmero no braço, então estava com bastante escoriações. Então, como vocês viram aí na reportagem da nossa querida Ana Lúcia, o envolvimento dessas duas carretas, danos materiais, graças a Deus ninguém veio a óbito, né? Muito embora um ficou com lesões graves, não se sabe o resultado. Material de Cuiabá, onde corpo carbonizado é encontrado em Matagal, na capital. O corpo de um homem foi localizado nesta manhã, aqui nessa estrada aqui rural. Foi encontrado carbonizado e também com sinais de violência. Bom, nós estamos no Jardim Presidente 1 para contar a história trágica de um jovem, apenas 30 anos. Aliás, história que terminou próximo à rodovia Palmiro Paz de Barros. O corpo carbonizado, encontrado por moradores e a polícia investigando, descobriu que trata-se de Pedro Paulo Pereira da Silva, um jovem de 30 anos, que, aliás, já protagonizou uma cena aqui no programa do Pop. O ano era 2018. Pedro Paulo foi preso com botijões de gás roubados. E na frente do CISC, eu bati um papo com ele. Olha só, Pedro Paulo foi preso mais uma vez com 16 botijão de gás. Pergunta pra ele se eu roubei na casa dele, Pop. Tornezeleiro. Como é que é o negócio? Pergunta o quê? Pergunta pra ele, Pop, se eu roubei na casa dele. Eu não tenho nada a ver com bujão, não. Você é muito louco, cara. Eu não tenho nada a ver com bujão, não. Acorda, cara. Quantas passagens? Eu não tenho nada a ver com roubo de bujão. Você é dono da Copa Gás? Olha o tanto de bujão. Eu sou dono da Copa Gás, vocês vão andar com bujão. Ô, aqui. Manda um abraço pro Pop. Pop, é parceirão do Nata, tudo dois. É bife, feijão e arroz. Pois é, Pop, esse rapaz que teve uma vida conturbada, várias passagens pela polícia, nos últimos meses estava apresentando problemas psiquiátricos. Isso quem afirma são amigos, familiares do Pedro Paulo. Há informações de que ele caminhava todos os dias pelas ruas aqui do Jardim Presidente 1, de que alguns comerciantes, inclusive, se incomodavam com a forma que ele abordava os comerciantes. Aliás, esse vídeo que vocês estão vendo aí é um dos últimos vídeos gravados pelo irmão do Pedro Paulo. Você vê que ele estava caminhando e desse mesmo jeito dele, né? Irreverente, alegre. Muita gente gostava do Pedro Paulo. Eu quero pedir um favorzão pra você. Eu quero que você que sabe fazer crochê, eu quero que você faça um favorzão pra mim depois que você tem mais fazer crochê. Faz uma touca por nada. Já andou demais hoje? Andei pra todo lugar. E aí a polícia descobriu que o corpo carbonizado era realmente desse jovem.
Ele estava apresentando alguns problemas psiquiátricos, ouvia vozes, apresentava alguma dificuldade e oscilava entre momentos de lucidez e insanidade. Infelizmente, nós estamos hoje aqui para noticiar que o corpo encontrado na última quinta-feira, próxima à rodovia Palmiro Paes de Barros, é realmente o corpo de Pedro Paulo Pereira da Silva. Uma notícia muito triste. Esses últimos vídeos que nós estamos mostrando agora são vídeos enviados por familiares do Pedro Paulo. Ele se divertindo no rio, Pedro Paulo caminhando nas ruas, Pedro Paulo fazendo piadas. Era assim que ele era conhecido, um menino irreverente. Tanto é que o vídeo que nós gravamos, ele mesmo preso, algemado pela polícia, ainda brincou e se divertiu com a situação no ano de 2018. Infelizmente, essa história terminou dessa forma trágica. A polícia está investigando o caso, tentando descobrir o que aconteceu e quais os motivos que levaram o Pedro Paulo ser sequestrado, retirado aqui do Jardim Presidente e levado às margens da rodovia Palmiro Paes de Barros. A polícia também acredita que ele foi torturado, Pop. Bateram muito nele e depois queimaram o corpo para atrapalhar na identificação. Eu conversei com alguns familiares, preferiram não aparecer, mas enviaram áudios para gente, amigos, muita gente revoltada com a situação desse rapaz. Eu sou o único irmão que ele tinha aqui, né? É Pedro Paulo, pô. Você até fez uma entrevista com ele lá no negócio dos bujão, entendeu? Porque eu mesmo, o pessoal tá tudo revoltado, né, cara? Pela crueldade que os caras fez, entendeu? As brincadeiras dele no vídeo era praticamente um pedido de ajuda. Pedro já teve problemas com drogas, mas ultimamente estava tendo problemas também com bebidas. E o que teria acontecido com ele? O que se sabe é que ele não estava devendo ninguém, mas que caminhava aqui tranquilamente pelas ruas do Jardim Presidente. Os familiares pedem agora, Pop, que uma investigação séria aconteça e que os responsáveis pela tortura e morte deste homem sejam presos. Aí você tá bem tranquilo ou quem que vem na sua casa? É nóis, aqui é o patrãozinho, essa casa não é minha não, minha casa é beira do mar. Eu sou que nem caranguejo, vou morar na beira do mar. Pop, não tem ninguém aqui no Jardim Presidente que não conhecia o Pedro, rapaz. Ele andava pelas ruas aqui, ele tinha aquele jeitão dele meio doidão. Você conhecia o Pedro, não conhecia o Pedro Paulo? Conhecia. Conhecia, né? Parceirão. Ele era sempre daquele jeitão, né? Sempre daquele jeitão, parceirão ele. Ele não estava muito bem nos últimos meses, né? Não tava. É uma pena ele ter morrido. É uma pena. O pessoal lamentou aqui, muito jovem, né? É, muito jovem. As pessoas que a gente conversa aqui no Jardim Presidente conheciam esse jovem de 30 anos que infelizmente encerrou a vida dessa forma. Corpo carbonizado e jogado às margens de uma rodovia. As imagens são de Mirandinha, Evandro Mato Grosso para o programa do Ponto. Então, esse material aí é o complemento da matéria que a gente rodou há dias atrás e agora foi identificado o corpo de quem é realmente que estava carbonizado no matagal no dia da reportagem. Outra matéria que traz o Giovanni Júnior da capital, onde pedreiro e o sobrinho envolveram em um acidente e os dois morreram em uma fatalidade. A equipe de reportagem está na rodovia dos Imigrantes, entre o trecho do Trevo do Lagarto, sentido aqui ao bairro São Mateus, em Várzea Grande. Onde no final da tarde, começo de noite, uma fatalidade, ou melhor, duas fatalidades foram registradas. Infelizmente, um trabalhador muito conhecido no Parque Sabiá, ex-presidente do bairro, o senhor Nelson Cunha, de 56 anos de idade, ele veio a óbito a ser encaminhado pelo SAMU até a unidade hospitalar pertencente ao município de Várzea Grande. E o seu sobrinho de 15 anos de idade, Carlos Eduardo, morreu aqui no local, debaixo das rodas deste caminhão carregado de porcos. Você percebe pelas imagens do Mirandinha que a cena é muito forte, porque existe aqui muito sangue no local que mancham essa pavimentação asfáltica. O capacete, Mirandinha, ficou todo arrebentado. Mais um dia de luta e acabou aí, possivelmente, de acordo com algumas informações, sendo fechado por outra carreta que vinha no sentido contrário. A moto que o seu Nelson estaria com o seu sobrinho, de 15 anos de idade, é essa moto aqui, que ficou bastante arrebentada, principalmente pelo lado direito, que foi onde ele encontrou apoio, encostando nesta carreta. Agora os trabalhos continuam aqui por parte da Rota do Oeste, a perícia técnica que já esteve no local, além daqueles que estão aí envolvidos com a situação, que é a Polícia Rodoviária Federal, que estará confeccionando o boletim de ocorrência, e a Polícia Judiciária Civil. Jackson, o Nelson mais o Carlos são parentes de você, né?
Isso, são meu tio, né, o Nelson, e o meu primo, o Carlos Eduardo, né? O Nelson é quem estava pilotando a moto? Exatamente. Ele estava vindo de onde, o Nelson? Ele estava vindo do retorno do trabalho, né, provavelmente para casa dele, e infelizmente deu essa fatalidade no meio do caminho, né? Ele mora em qual bairro? Ele mora no bairro Parque Sabiá. Procede a informação que ele é ex-presidente, foi presidente do Parque Sabiá? Exatamente, é ex-presidente de bairro do Parque Sabiá. Quem morava com ele, com o Nelson? Ele, a esposa, né? Aí os 2 filhos casou recentemente também, aí, mas na casa só eles 2 mesmo. E o Carlos? Carlos morava com o pai e a mãe. Agora, o Nelson, ele morreu no local ou a caminho do hospital? Então, ele foi conduzido, né, ao pronto-socorro, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. Agora é momento de dor, né? Quem que são os familiares que estão aqui no local acompanhando a situação? Tá, eu, meu outro tio, minha tia, né, minha esposa também. Então nós estamos aí para, infelizmente, reparar aí essa perda, né, na nossa família, que foi, no caso, 2 perdas, né? Lamentavelmente. É um momento difícil para o senhor, porque eu acredito que o senhor está trabalhando. Todo mundo estava trabalhando, ele vindo do serviço, o senhor trabalhando nesse momento. O que aconteceu que o senhor conseguiu visualizar? Rapaz, eu estava vindo, né, fiz o trevo ali e ele veio tentando me ultrapassar pelo lado esquerdo, né? E eu acho que deve ter esbarrado no outro caminhão e veio para debaixo do meu. Quem que é assim? A roda passou em cima da cabeça dele, o que aconteceu? Eu acho que deve ter passado, né? No momento, o senhor conseguiu fazer o quê? Sinalizar apenas o local ou conseguiu dar socorro para alguém ainda no momento? Nós conseguimos dar socorro para um, né, que estava debaixo do caminhão. Daí nós tirou ele debaixo do caminhão e ele foi para o hospital, mas infelizmente eu acho que morreu também, né? Primeira vez que o senhor passa por isso, Gonçalo? Primeira vez. Qual que é a experiência que o senhor tira disso aqui? Nenhum tipo choque, de experiência, é um choque muito grande, né? O senhor estava vindo com esses porcos aonde? Sorriso. De Sorriso indo para onde? Vai para Goiânia. Aqui dentro dessa viatura aqui, ó, do IML, que é o Rabecão popularmente como é conhecido, está o corpo do Carlos Eduardo, de 15 anos de idade. O Carlos Eduardo foi aquele que faleceu aqui no local. Já o Nelson Cunha, de 56 anos de idade, infelizmente, após ser socorrido por populares, pessoas que estavam aqui na situação, visualizaram, tentaram dar ajuda, arrancaram ele debaixo do caminhão, colocaram na ambulância da viatura de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o SAMU, mas não resistiu aos ferimentos, às dores, e a caminho do pronto-socorro de Várzea Grande, ele veio a óbito. Toda essa situação aconteceu aqui na 070, que é conhecida popularmente como a Rodovia dos Imigrantes, bem no entrocamento com a Júlio Campos Rotatória, que é conhecido popularmente também aí como Trevo do Lagarto. Com imagens de Mirandinha, apoio técnico do Valdemir Guimarães, Giovanni Júnior. Isso acontece nas rodovias da região, do país, aqui da nossa região. Falar para vocês que é normal, não é, mas acontece. E as fatalidades acontecem. A displicência, né? Às vezes um descuidozinho e acontecem os acidentes. Que Deus possa confortar os familiares desse trabalhador. Dizem que é um homem muito direito, muito trabalhador, uma pessoa honrada no bairro em que ele morava. Então, e torcer para que Deus conforte os familiares. Meus amigos, não sou muito de comentar com relação a essas mortes que acontecem pela Covid-19. Mas ontem foi sepultado em Araputanga uma das figuras importantes daquela cidade, o Zezinho do escritório. Há muitos anos esse cidadão chegou em Araputanga, trabalhava ainda na época com o Dirceu Ribeiro, e uma pessoa que cresceu com Araputanga. E ontem ele veio a óbito, vítima dessa maldita doença, a Covid. Eu queria daqui do jornal Folha do Vale desejar pêsames aos familiares do Zezinho do escritório, esse grande companheiro. Eu não gosto muito de acompanhar velório, não fui. Teve um cortejo muito triste, a gente vê o companheiro indo ali e conduzido pelas pessoas que estavam no cortejo que o levou até o cemitério de Araputanga. Aos familiares, nossos pêsames, as nossas condolências e que Deus abençoe a todos de Araputanga. E assim, meus amigos, nós estamos encerrando mais uma edição do Jornal Folha do Vale. Tenham todos uma boa tarde. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Fiquem com Deus e até lá.
Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024.